Nessa semana deu tudo certinho. Quer dizer, não a review porque a review atrasou, mas eu tô falando do episódio. A gente viu no horário certinho e o nosso grupo lá no Discord só cresce. Então assim, quer fazer parte dessa baguncinha boa? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje porque, meus amigos, a gente foi ludibriado, sabe? Cair de paraquedas? Cogite a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Essas pessoinhas lindas e maravilhosas já apoiam aqui o projeto. E se quiser fazer parte desse grupo, tá tudo especificado na aba Seja Membro. Então, rapaziada, como de praxe, a gente teve o nosso resuminho, mostrando a Beth escrevendo a carta que comprovava que ela era a mandante do crime e não o Dean, a Ruby tomando as rédeas como sempre e pedindo pro Stan a grana da casa de stripper, todo o rolê do roubo lá, o Fitzpatrick, a Phoebe querendo incriminar a Beth, o detetive querendo incriminar o Dean e a prisão de fato. Após isso, a gente aterriza numa cena que num primeiro momento parecia descolada de tudo, mas depois fica claro que se trata de um flashback, de como o Dean e a Beth se conheceram e de como eles eram naquela época. Primeiro ele faz a merda, depois ajuda a limpar ali no estabelecimento. Mas dá super pra entender por que ela se apaixonou por ele. O principal que dá pra gente tirar desses flashbacks deles dois é que a Anne adorava arrancar dinheiro dele desde nova, e 2, ela se apaixonou por causa do suporte que ele deu pra ela na época, quando ela não tinha mais ninguém. E porque ele era um querido também. A gente descobre também um pouco mais sobre o estado da mãe delas, que aparentemente é crítico, já que ela foi parar no hospital, inclusive, mas que não ficou 100% claro ainda o que ela tem. Eu, pelo menos, não consegui bater o martelo sobre o que é. Eu sei que ela toma muitos remédios e fica no quarto constantemente. Então é uma condição que demanda um esforço da Beth em cuidar dela e da Anne com a mãe por tabela, ao mesmo tempo que trabalha e sustenta a casa. Ou seja, dá pra entender por que ela não leva desaforo pra casa e por que protege a família a qualquer custo. É algo que ela sempre fez e sempre vai fazer. Eles eram fofinhos juntos e dá pra entender também porque é difícil pra ela largar 20 anos de casamento com uma pessoa que esteve ali por ela por anos a fio, que largou a formatura e como tantas outras coisas deve ter largado também pra ficar com ela no hospital e que foi uma figura importante no momento mais vulnerável da vida dela. E dá pra entender também por que ele tá puto quando ela vai visitar ele na cadeia. E lá mais adiante no episódio nem quer ver ela. O cara pode ser um babaca mor, como ser humano ali, como homem principalmente, mas como pai, ele é muito esforçado, sempre foi, e ele tem a mesma vibe da Beth ali. Vai lutar por eles até o fim. Por isso que tem vezes que eu gosto do Dean e tem vezes que não. Ele se perdeu muito aí nos últimos anos como marido, e a Beth sentiu isso, tendo que lidar com tudo sozinha de novo, só com uma ajuda ali das duas, mas na casa, no geral, ela tomou conta. Depois desse início fofinho, eles conversam ali na cadeia, ele não tá muito querendo papo com ela, diz que não dormiu e ela tenta ser amistosa. Mostra a foto da filha e tal, ele pergunta se as crianças sabem da prisão e ela diz que não, e aí ele faz a fatídica pergunta, né? Was he part of it? E aí ela fica meio sem saber o que falar, e apela. I love you. E diz também que vai consertar tudo. Mas ele não tá crendo muito, né? Na parte dos detetives, eles ainda estão divergentes ali quanto a quem é o culpado. Ainda que ele tente barganhar, já que ela ganhou um novo escritório. Ela fala que o Dean tá protegendo ela e que ele não sabe aonde ela se meteu. O detetive tenta argumentar que eles estão casados há 20 anos e ela rebate. So have you. E que a mulher dele não sabe aonde que ele se meteu também. Meio que chantageando ele ali, ele perplexo com a situação, né? Mas tem caroço nesse angu. Então, por hora, o que a gente sabe é que eles dois partilham um segredo ali e que ele meio que tem o rabo preso com ela, já que ela acaba conseguindo o que ela quer, que é 5 dedos de prosa ali com o Dean. 5 minutinhos só pra conversar. O que é, aí eu já não sei. Porque se for um caso também, eu desisto da humanidade. Mas as perninhas dela ficam bambas de nervosismo, mesmo assim. Enquanto isso, a Beth tá tentando segurar as pontas com os funcionários, porque a polícia tá revirando tudo e ela tem que lidar com o pessoal, enquanto as meninas estão falando com as crianças da Beth, pra dizer que, né, Dean tava numa conferência ou qualquer coisa que seja, a trabalho, que não podia falar com eles, e nas duas situações parece que as três estão falando com crianças. Todo mundo é criança ali. Porque os funcionários fazem perguntas que eles fariam. Cadê o Dean? A gente tá encrencado? E por aí vai. Até que as crianças engatam uma série de perguntas e as meninas não sabem mais o que responder. When's he coming back? As soon as it's over. When's that? When he's done. When's that? Who wants another slice? E o colega de trabalho lá deles fala que se tiver algo que ele possa fazer, era pra contar com ele. Guarda essa informação.
E é precisamente nesse momento que a gente passa pra nossa cena, que a gente esperou muito, né? Essa lindíssima cena que nos enganou bonito, que foi a cena do Rio com a Beth. A principal razão dela ir até ele foi pra pedir um empréstimo. E ele pergunta pra quê, já que, né, é raro ela ir meio desesperada, assim, pedir dinheiro. O máximo que ela pede pra ele é tempo, mais prazo e tudo, ou uma porcentagem maior. Ela fala que precisa tirar ele de lá, e ele fala o nome do episódio. Nah. You need a fall guy if you're ever trying to make money again. É uma gíria que eu imagino que a gente possa traduzir livremente pra bode expiatório. Posso estar enganada, mas eu acho que é isso. Ou seja, aquela pessoa pra culpar, pra botar a culpa em cima. Mas eu não pude deixar de pensar, gente, no bichinho do jogo. Desculpa. Fall guy pra mim tem outro significado, não adianta. Peço perdão aí, foi mais forte do que eu. Told you to be smart, right? E bem no fim da frase que ele fala, ou eu tô louca, ou ele chamou ela de bonita, linda ali. Não parece um pretty? Vou ver aí de novo. Told you to be smart, right? Pelo menos eu traduzi assim. Ela explica pra ele como ela perdeu os livros. E ela diz que ele não sabia. Eles ficam lá discutindo e ele tá a cara do deboche, né? Nothing ever sticks to you. Yeah. I got luck on my side. E eis que ele surge aí com uma condição. Que se ela acertasse a bola 8 no cantinho ali certinho, ele pagava. Send that A-ball. Corner pocket, I'll cover his bail. Ele ainda banca o engraçadinho com ela e aproveita pra fuzilar ela com mulher. E aí vem a cena, né? A famosa cena que foi só isso também. Passou as mãos nas mãos dela, deu uma cheirada no cangote ali, falou no ouvidinho. Just hit it straight, okay? E ela acertou mesmo assim. Lucky shot. Concentração é isso, né, rapaziada? Porque, olha, vou te dizer, eu acho que eu não acertava, não. Só deixei no ar aqui. E outra, eu acho que o ar-condicionado tava no talo, né? Porque por muito menos eu estaria suando, gente. Com aquele casaco, então, putz. Tá, parei, eu juro. Mas, enfim, no fim das contas, ele foi sacana e fala que é pra ela tirar esse empréstimo da parte que deve pra ele. Sendo que, né, ela não tem como lavar nada com o negócio fechado e a polícia na cola deles. Ela fica meio bolada, sai, mas ele dá aquela olhadinha pra ela saindo, né, lógico. Voltando pras meninas, a Beth exausta e a Anne comendo chocolate que nem uma descompensada, elas estão falando da Phoebe, sobre ela ser treinadora na praça, sobre a parada das unhas com a Ruby. Então assim, elas estão bem inteiradas do assunto polícia e Phoebe principalmente. Elas estão discutindo também sobre o Dean, sobre ele ser o fall guy mesmo, não ela, porque ela tem 4 filhos pra cuidar. E aí a caixa de chocolate que a Anne tá comendo foi mandada pelo Fitzpatrick, e ela disse que ele convidou ela pra ir fazer um trabalho com ele em feed, tipo matar alguém em feed, talvez. Sabe o que mais me irrita nessa parada de atirador profissional de verdade? É o recurso mais adolescente que tu pode enfiar no roteiro. E eu digo isso tendo criado uma história aos 15 anos de idade sobre um atirador profissional. Sim, eu não estou de sacanagem. Eu juro pra você, gente. Por isso que me irrita o dobro tudo o que envolve Fitzpatrick. Porque a série tem que ter um texto mais sério do que isso. Principalmente se tu vai colocar mães ali na casa dos 30 e poucos, 40 anos. Já não é mais uma série adolescente. Por mais que tenha um romance ali entre um bandido e a líder das 3. Até aí vai, sabe? Mas atirador profissional é um arco muito ruim. É tipo o arco que tu utiliza quando tu tá sem ideia nenhuma. Mas sobre o que elas estão falando ali é basicamente a Beth querendo uma bala na cabeça pra não ter que passar por essa situação, e a Anne sugerindo que ela faça rapidinho ali e se livre desse cara. E eis que a Ruby, mais uma vez, vem com uma ideia genial sobre incriminar outra pessoa que não seja nem ela e nem o Dean. E aí logo em seguida elas vão encontrar com o vendedor da loja, que lá no início disse que se pudesse fazer alguma coisa era só falar. Elas vão encontrar com o cara lá com uma proposta bem bonitinha, em que ele vai poder jogar tênis, fazer natação, ter aula de artes e tal, e ganhar a maior quantia de dinheiro que ele já viu na vida. Além de ter um quarto só pra ele e um banheiro que é compartilhado. Ele considera um excelente negócio porque a vida dele é um caos. E lá ele ia ter TV e uma comida decente. How do we get this party started? Eu achei isso daqui maravilhoso, porque dá um pouco de holofote pra um cara que só tava fazendo sombra até agora. Ele tem um episódio inteiro pra ele agora, com direito a uma ida ao banco pra jogar uma mala em cima de uma mulher cheia de dinheiro e falar que ela tava sendo preconceituosa com ele em não aceitar a grana por causa do bigode. Is there a problem here? I'm being profiled. Excuse me? She won't take my hard-earned money. E aí ele acaba preso, entre aspas, né? Só que ele não entra no carro, porque a polícia não coloca ele lá dentro. E elas, depois de lavar uma porrada de grana, perderam uma porrada de grana também, que o Stan tá arriscando a vida pra ter. Já que além de estar fazendo festinhas clandestinas fora do expediente, ainda rouba o chefe na cara dura. Ele até leva uma chamada bem tensa do chefe dele sobre confiança, sobre poder confiar ali um no outro, e tá colocando ele pra fazer uns jobs muito arriscados. Tipo, arriscados demais. Pra posição
pressão ali que ele exerce, mas a Ruby tá totalmente alheia a isso. Ela não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. Tipo, eles estão de boa, mas parte da Ruby é a ideia de roubar o clube de strip mais uma vez, pra dar continuidade ao plano delas. Olhando assim por cima, parece que a Ruby é o cérebro ali do grupo e a Beth é a pessoa que executa, porque todas as boas ideias até agora partiram dela. No clube também tem a stripper lá, amiga do Stan, que eu não sei, gente, o cara tem que ter um autocontrole absurdo ali, do casamento, da esposa, entendeu? Tá bem resolvido, pra não cair numa dessas ciladas aí. Eu acho que as festinhas ali, no geral, é pra ganhar dinheiro e proteger as meninas. Muito mais do que se passar com elas, né? Até porque ele não ia ganhar nada fazendo isso. Mas, claro, basta um deslize pra fazer besteira. Então ele que se cuide, né? Tanto com elas, quanto com o dono do clube, que tá desconfiadíssimo dele, principalmente por causa do último assalto. E quanto a esse cara, eu criei uma teoria que pode estar certa, pode não estar, mas a gente não tinha sido apresentado a ele de fato. E como vai ter o irmão do Rio, talvez ele possa ter alguma ligação ali. Eu não sei. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e resolvi compartilhar com vocês. Comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acham. O Stan volta pra casa e bebe whisky que nem água. E a Ruby tá começando a ficar preocupada com isso e com ele no geral, porque agora ele tá escondendo as coisas. Na parte da Phoebe, ela tenta dobrar o Dean ali, contando uma história dela sobre uma amizade com uma menina que é bem assim, igual a Beth. Women like your wife, they use people. And when they're done, they throw them in the trash. O Dean tá com uma cara de que vai entregar, mas no fim das contas ele não entrega. Em questão de lealdade no sentido de proteção e em questões de paternidade. Aparentemente o cara é um muro nesses dois assuntos e ele confessou como se ele fosse o mandante do crime. Primeiro porque ele ainda se importa com a Beth e segundo que as crianças precisam muito mais da figura materna do que paterna no primeiro momento. Então ele levou tudo isso em consideração e confessou o crime. E depois daquele caos todo com o maluco no banco e no carro com elas tentando pensar em como sair dessa lambança e da gente entendendo um pouco mais do porquê o Dean é importante pra ele. All kind of changed for me when the D-Man got hired. Brought me to lunch with the rest of the crew, called me Eric. Depois de tudo isso, a Annie tá lá discutindo com o Ben e falando uma porrada de coisa que ela tá chateada. If you're unhappy here, you could always stay at your dad's more. You think I hate you? You haven't talked to me in 3 days. Doesn't mean I hate you. Porque imagina o seguinte cenário, gente. Teu filho fica 3 dias sem falar contigo. Só ia voar uma havaiana na cabeça dele. Mentira. Mas, tipo assim, ele tá esquecendo que a primeira pessoa que aceitou ele como ele era, que aceitou ele após a transição também, foi ela. Ela tava 100% do lado dele em qualquer situação. E apesar dela ter atitudes meio questionáveis, ele tá sendo muito cretino com ela. Tipo, nível hard, assim. E, tipo, me irrita essa postura. Porque ele tá escanteando ela de todas as formas possíveis e de uma maneira passivo-agressiva. Porque as coisas estão zoadas entre eles e ele não quer admitir. E aí, mais pro fim do episódio, a Beth tenta contar tudo pra detetive, confessar toda a parada, e ela para ela ali mesmo, porque não adianta nada com a confissão do Dean. Seria uma palavra contra a outra, sem prova nenhuma. Só que o que a cabeça de vento esqueceu, né? Exatamente! Que ela tinha escrito como que ela fazia a lavagem de dinheiro, todo o processo, e tinha deixado no porta-retrato da loja, não ocorrendo em nenhum momento que tal item poderia enquadrar ela, tranquilamente, assim como a verdadeira criminosa. Será que não passou assim pela cabeça dela em nenhum momento mesmo? Porque o negócio está detalhado e assinado por ela. É quase uma carta de confissão. Eu quase considerei isso uma falha de roteiro. Ou no mínimo um deus ex machina pra dar munição pra detetive. Foi muito gratuito, sério. Mas tudo bem. Vamos só fingir que ela tava com muita coisa na cabeça pra lembrar desse detalhe, né? Mesmo a polícia revirando lá louca e mesmo que ela venha com soluções do butico, assim, do divino às vezes, e desliza nas mais simples. Tipo assim, não faz sentido pra mim. Eu juro que eu vou tentar ignorar, gente. Mas talvez a cena mais beat boss que ela teve nessa temporada, quiçá da série toda, foi um pouco antes do final com o Fitzpatrick. E foi por isso que eu deixei essa pro final, e não a cena da foto com a Phoebe. Primeiro que o cara já tá na casa dela com um chazinho na mão, ou seja, tá ali há um tempo, né, pelo menos. E outra que ele tá sondando e sondando ela e não tá fazendo o trabalho pro qual ele foi contratado pra fazer. E pago, né, deixando bem claro aqui. Isso é totalmente antiprofissional e antiético. Mas o que ela faz depois, minha gente, é coisa de mulher que tá no comando, sabe? Porque ela tá disposta a tudo pra fazer ele voltar aos trilhos e fazer o que tem que fazer. Put down your tea. Pardon me? Get naked, come on. What? Let's go. Now? Why? You need a pill? I think there's been a misunderstanding. Really? Because you have made it very clear that this is exactly what I need to do. Not like this. Oh, I'm sorry. Was I supposed to enjoy it? I thought you wanted more From you? from your life. Oh, and I need a man to do that. What do you want? To be nothing like you. A little late for that. Why? You hired me. Remember?
then why don't you pull up your pants like a big boy and do your job? E, gente, eu precisei colocar a cena toda porque é muito boa. Eu espero sinceramente que não caia nos direitos. Tô rezando aqui, dona NBC, pelo amor de Deus, sabe? Tô fazendo um trabalho legalzinho. Não tira minha monetização. Mas é isso aí, pau na mesa, entendeu? Botando óleo no galinheiro, assim que eu gosto. We'll fulfill our contract when I get back. Thank you. Basicamente, o cenário é a Annie triste pra caramba, a Beth lidando com as crianças, falando a verdade e levando elas pra verem ele na cadeia, e com aquele olhar de cumplicidade entre os dois, e ela olhando bem pra ele, né? E a Ruby sem fazer ideia da situação absurda a qual o Stan tá se sujeitando, de policial a cobrador de bandido, né? Ah, e principalmente a Phoebe com a prova nas mãos. E nossa, gente, esse episódio teve muito diálogo. Foi por isso que esse vídeo ficou enorme. Eu subestimei muito o tamanho dele, mas eles estavam inspirados na parte do diálogo, principalmente, né? E resolveram enfiar diálogo de montão. E aí, pra gente fechar, na promo, a confusão se instaurou. A prova provavelmente caiu na mão do Dave, que é o detetive. Yes! Agora ele tem nome. Está devidamente apresentado. E ele tá oferecendo proteção pros dois em troca dela entregar o Ryu. Só que a bonita pressionou o atirador pra fazer o serviço. Ou seja, sem Ryu, por razões de morto, né? Ela vai ter que ir pra cadeia. Good girls. Bom, algumas coisas que a gente pode falar aqui é que a série tá finalmente rumando pra sua 4ª temporada real, com poucas cenas remanescentes da terceira e com um tom ainda sombrio, mas sabendo pontuar melhor os alívios cômicos. Eu ainda acho que eles estão desperdiçando muito a Rita só sofrendo. Então eu espero sinceramente que ela tenha mais cenas tipo a da cafeteria, que dá pra aproveitar bem esse lado da comédia que ela tem muito forte. E particularmente falando, eu queria que aproveitassem a voz dela. Em algum momento que seja, na igreja, tanto faz. Se vocês não conhecem a voz dessa mulher, deem uma olhada no vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre ela, que tem um trecho de uma apresentação que ela fez. Gente, é absurdo, sério. Mas enfim, desculpa aí o vídeo gigante, e eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários o que tu acha que vai acontecer, e a gente se vê amanhã no vídeo extra da semana. Até lá, tchau!